pronto, o meu nome é Bruno Ferreira, tenho 26 anos, sou de Miradouro. Em termos de currículo desportivo, pronto, comecei nos júniores do Atlético Clube Alcaninense em 2014, como treinador principal da equipa de júniores na 2ª Divisão Nacional. Depois disso tive uma experiência no Benfica de uma época, no Sub-17 do Sport Lisboa e Benfica, com o Mr. Renato Paiva, enquanto fisiologista, mas também com uma ligação direta à equipa técnica, funcionar também como treinador adjunto. Depois disso seguiu-se a experiência em Fátima, como preparador físico do Mr. João Bastos numa primeira fase e depois como treinador adjunto do Mr. Nuno Cata, mais à frente. Pronto, até a época passada. Esta época entrei na Académica de Coimbra. Em termos de funções na Académica de Coimbra, neste momento sou treinador adjunto responsável pela parte da preparação física, ou seja, toda a parte da área da preparação física, todas as tarefas de um preparador físico, seja no ginásio, seja também ao nível do controle do treino e ao nível do treino de campo. Pronto, sou responsável por toda essa área neste momento. Para além disso, sou também neste momento professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, e tenho essa ligação também à parte académica. Em relação ao controle do treino, temos no momento do jogo, por exemplo, utilizamos o GPS para medição da carga externa. Nesse momento, ou seja, no jogo, na competição, os jogadores não gostam muito de utilizar os cardiofrequencímetros, então acabamos por nos focar em termos de carga interna apenas naquilo que são os valores da RPE ou da PSE, que recolhemos através da Coach ID. Depois, em relação aos treinos, aí já temos o GPS com o cardiofrequencímetro, em que os jogadores já utilizam o cardiofrequencímetro e nós conseguimos ter a medição da carga interna e da carga externa, mas nós fazemos um cruzamento, tentamos ter um cruzamento com aquilo que é a RPE, ou aquilo que é a relação que nós temos da RPE com o cardiofrequencímetro, para depois analisarmos aquilo que foi a carga do treino mais especificamente. Também temos a possibilidade, através da Coach ID, com o questionário de bem-estar, de perceber não só a predisposição para treino do jogador antes do treino, antes da sessão iniciar, mas acima de tudo também perceber o resultado do treino anterior, ou seja, perceber o impacto que o treino anterior teve naquele treino ou naquele dia após o treino. Pronto, essencialmente nós fazemos muito esta medição e utilizamos o questionário do bem-estar muito como eu estava a dizer, para tentar medir a predisposição do jogador. Normalmente antes do pequeno almoço, quando tomamos o pequeno almoço todos juntos, eles respondem logo ao questionário de manhã, ao acordar, respondem ao questionário e nós assim antes do pequeno almoço já temos mais ou menos um balanço daquilo que os jogadores estão predispostos ou não a fazer, ou seja, conseguimos ajustar o treino em função disso. E também aproveitamos esse momento do pequeno almoço para falar com os jogadores especificamente, ou seja, se um ou outro apresentou mais dores musculares ou uma situação em que não dormiu bem, nós tentamos procurar perceber como é que ele está e o que é que podemos adaptar no treino para que esse jogador não tenha risco de lesão. Acima de tudo, estas duas ferramentas que a Coach ID nos propõe acabam por ser muito positivas para nós, porque conseguimos controlar não só de uma forma fácil e ter esses dados antes dos momentos em que estamos com os jogadores, como acima de tudo, é uma ferramenta bastante interessante que vai de encontrar aquilo que nós já utilizávamos, que eu já utilizava em contextos anteriores, mas de uma forma muito mais chata e muito mais difícil de obter esses dados. Em relação àquilo que é a utilização do Coach ID Player, tem-nos facilitado bastante, porque, como eu disse há pouco, em relação ao termos acesso ao questionário do bem-estar e às respostas deles ao questionário do bem-estar antes do treino, isto deve-se acima de tudo à interatividade da aplicação, ou seja, hoje em dia sabemos que o mundo está
está muito ligada àquilo que são as redes sociais, àquilo que é a utilização de um telemóvel e, acima de tudo, um jogador receber uma notificação de manhã ao acordar, conseguir com 2 toques responder àquilo que é o inquérito, ou seja, acaba por lhes facilitar bastante também a vida a eles, ou seja, e é algo muito que nós procuramos que tenha resultado verdadeiro, ou seja, em que nós realmente damos valor àqueles dados, em que o jogador respondeu àquele inquérito. Eu de manhã, ao chegar à academia, vejo os dados no computador, vejo os resultados daquilo que foram as respostas deles ao inquérito. Durante o pequeno almoço, converso com eles se houve alguma alteração em relação àquilo que foram os valores normais deles àquele dia da semana. Também temos essa possibilidade de ver isso com o Coach ID nos vários dias em que utilizamos isso. Essa plataforma. Pronto. E acima de tudo eu acho que ajuda bastante a ligação do treinador com o atleta. Aquilo que foi ter os jogadores como o Galmeida, Zé Castro, jogadores mais experientes que não utilizavam tanto esta forma de abordagem em relação à aplicação, acho que foi uma forma bastante interessante deles perceberem que nós conseguimos ter aqueles dados de outra forma, ou seja, não em enviar um questionário em que eles têm que preencher o nome ou selecionar o seu nome e depois então ter essas respostas ou ter conversas individuais com todos os jogadores, o que se torna um bocado difícil quando temos um plantel com 25, 30 jogadores no pequeno almoço e chatear todos eles como é que tu te sentes, como é que estás, não sei o quê, como é que dormiste, como é que te sentes do dia anterior. Ou seja, desta forma nós temos aqueles casos específicos e vamos claramente em direção a eles. Obviamente que temos a relação com todos os jogadores, mas de certa forma temos aqueles dados que nos acaba por orientar e hierarquizar quais são os mais importantes a fazer naquele dia. Pronto, eu acho que é essencialmente por aqui. O facto de conseguirem facilmente instalar esta aplicação com um clique no e-mail, ou seja, recebem um e-mail com a aplicação, descarregam a aplicação, põem a sua password e está completamente utilizável e a partir daí decorre tudo sem problemas. Utilizo também aquilo que é o planeamento semanal, ou seja, também tendo em conta a necessidade de definir claramente os horários dos treinos para poderem receber a notificação da RPE ou da PSE do questionário. Utilizo esse microciclo ou esse planeamento de microciclo essencialmente também para definir claramente aquilo que são os regimes físicos que nós abordamos diariamente. E para depois, obviamente, ficarem como registro, ou seja, eu consigo claramente perceber há uma semana atrás ou há um mês atrás o que é que eu trabalhei nessa altura. Depois, utilizo também a ferramenta de planeamento, ou seja, das sessões, dos exercícios de treino, para fazer alguns exercícios de treino e planeamento de algumas sessões de treino, principalmente quando queremos apresentar esses croquis aos jogadores. E depois, utilizamos desde há 2 semanas atrás, sensivelmente, também a convocatória, ou seja, conseguimos claramente também enviar através da Coach ID Player uma notificação aos jogadores para receberem as informações da convocatória, ou seja, receberem que estão convocados e pronto, utilizamos isso também para no nosso dia-a-dia, na nossa semana de treino.